10 incríveis transferências de graça no futebol do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. O Mbappé chegou de graça no Real Madrid e fez a gente se perguntar, né? Seria essa a melhor contratação de um agente livre na história do futebol? Porque o Mbappé é uma estrela desde que ele surgiu lá pelo Mônaco, brilhando na Champions League. Ele vai pro PSG e se torna o maior artilheiro da história jogou do muito clube, no PSG mesmo. e um dos melhores jogadores que o Paris já teve também, né? Também se consolidando como um dos principais atletas do mundo, tanto pelos números absurdos dele no clube, mas também pelos feitos na seleção, somente né? na Copa de 2022. 2018 metendo gol na final, onde depois destruiu em outra final de Copa em 2022. É inegável que quando o Mbappé saiu do PSG, tanto ele quanto o clube estavam num patamar acima do que quando ele chegou. Ainda que a saída dele tenha sido bem triste, né? Assim, no último jogo em casa foi vaiado e tudo, uma coisa lamentável. Mas se ele foi vaiado em Paris, na apresentação dele no Real Madrid, mais de 80 mil torcedores lotaram o Bernabéu pra prestigiar essa contratação gigantesca ali, o novo camisa 9 da equipe, que inclusive já chegou brocando no seu primeiro jogo, a Supercopa da UEFA, e levantando um troféu. Se o vestiário do Real Madrid mantiver a... Então mesmo, né, galera? O Mbappé, o primeiro jogo dele pelo Real Madrid, já conseguiu ganhar um título por lá. Então já começou bem, né, e tal. Harmonia, e o Mbappé mantiver o seu físico bom durante a carreira, a gente pode imaginar coisas grandiosas pra ele vestindo a camisa branca. Talvez no futuro a gente olhe e pense, pô, o Mbappé chegou de graça no Real Madrid, como é que pode? E vale lembrar que quando a gente fala de graça, é que um clube não pagou uma taxa de transferência diretamente pro outro. Mas como a gente bem sabe, de graça não existe, né? Contratar um cara livre no mercado significa pagar uma bela grana pra ele, especificamente, salário, e para né? o seu empresário. A ESPN, por exemplo, disse que o Mbappé vai receber, no que é chamado de luvas, né, cerca de 150 milhões de euros do Real Madrid. E cara, é um jogador geracional, jogando na equipe mais forte do planeta, só tende a dar coisas boas, né? Pra mim, o Mbappé é pique de estar saindo ou se aposentando por lá mesmo, né, daqui uns, sei lá, 10 anos, como uma lenda indiscutível da história do Real. E por falar em lenda indiscutível na Espanha, chegou o momento de falar de Lionel Messi, que acabou fazendo uma trajetória meio que contrária à do Mbappé, né? A carreira do Messi estava praticamente toda formada e toda feita no Barcelona, tava tudo certo, inclusive para de repente ele continuar lá a vida inteira. Só que daí teve aquela crise financeira no Barça, né? Eles não iam conseguir inscrever o Messi e aí acabou que ele foi pro Paris Saint-Germain. Foi a única saída viável para ele naquele momento e pô, não dá para dizer que os torcedores do Paris não se empolgaram, né? Ovacionado por milhares de torcedores quando foi apresentado aí, o Messi conseguiu vender só com o nome dele nas costas mais de 800 mil camisas do PSG no primeiro dia. Caramba, além disso, quase 1 milhão de camisas vendidas, só. Caramba, aí o Messi tem mídia ou não tem, galera? A simples contratação trouxe 8 novos patrocinadores pro Paris Saint-Germain. E nesse vídeo a gente tá falando de grandes contratações de graça na história. E o Messi não vai ficar marcado assim, na verdade, né? A gente tá falando aqui de como ele melhorou aí aspectos comerciais do clube, mas em termos de desempenho ficou abaixo. Nada, né, mano? Mas é importante lembrar uma coisa, embora no Paris ele não tenha sido o Messi do Barcelona, ainda assim ele saiu do PSG com uma média se aproximando de uma participação direta em gol por jogo. Isso para 99,9% dos jogadores é um sonho distante, mas pro Messi foi um desempenho abaixo. E por mais que ele... Eu também não gostei muito não, galera, da passagem do Messi por lá. Acho que ele não foi muito bem. Não, teve alguns jogos que ele jogou bem, mas tem outros que não conseguiu jogar muito bem. Então foi mais ou menos a passagem dele por lá, né, e tal. Ele tenha saído vaiado do PSG, né? Messi. É, doido, como é que a galera vai vaiar o Messi, mano? A contratação dele foi um dos maiores eventos de transferência na história do futebol. O impacto midiático dessa contratação foi notável. E inclusive ele, junto com o Messi, com o Mbappé, carregavam aí público pro estádio, carregava a gente pra assistir os jogos do PSG por causa deles. E no final das contas, o que fica pra história? Né? Que o melhor jogador da história do futebol, pra alguns, um dia se transferiu de graça e jogou no Paris Saint-Germain. Nem Messi, nem PSG, ninguém vai lembrar dessa passagem dele com carinho no futuro, mas tá na história. O Messi jogou no Paris. Deixa nos comentários, né? Valeu a pena no final das contas? Não. Justifica tá num vídeo de grandes contratações de graça da história? Eu quero saber a sua opinião. Até porque a próxima não tem discussão. A próxima... Assim, galera, pra mim, quem ganhou nessa contratação aí foi o PSG, mas agora o Messi não. O Messi acabou saindo de lá vaiado e tal, não teve uma passagem muito boa, como a gente sabe tudo, mas quem ganhou foi o PSG, porque ganhou muitos patrocinadores, ganhou uma grande mídia lá pra Liga Francesa, que é a liga lá do Ligue 1, né, e tal. Então, assim, quem ganhou mais foi o PSG, não o Messi, né, e tal.
Próximo, eu não quero saber a tua opinião, porque é um fato concreto que foi muito bem sucedida. E quem falar o contrário tá simplesmente errado. O nosso querido Thiago Silva foi um monstro defensivo para o PSG por muitos anos, né? Inclusive sendo uma peça fundamental naquele Paris que foi para uma final de Champions em 2020. Apesar da idade um pouco mais avançada, o Thiago Silva sempre foi um dos caras mais consistentes e confiáveis daquela equipe, além de ser um bom zagueiro também na qualidade técnica, tendo uma das maiores taxas de acerto no passe entre defensores da Europa inteira. Só que mesmo jogando muito, pro PSG não estava suficiente porque ele estava um pouco mais velho. Segundo o próprio Thiago, por conta dos seus 34 anos de idade, o PSG sequer ofereceu ali uma renovação para ele, né? E assim ele foi de graça para o Chelsea com um contrato inicial de um ano. Pois é, ele acabou ficando por 4. E mais, sabe aquela Champions que era o sonho de consumo do Paris Saint-Germain? E que pra eles conseguirem, talvez precisava de uma renovação, de tirar os caras mais velhos da equipe e tal? Bom, o Thiago Silva ganhou logo na sua primeira temporada pelos Blues e ainda mais, comandado pelo Thomas Tuchel, que também foi dispensado do PSG. Chutado do PSG. Aí galera, nessa época eu torci muito pro Thiago Silva ganhar essa Champions e não mostrar pro PSG que ele ainda tinha muita lenha pra queimar lá na Europa. E também fiquei feliz pelo Tuchel ter ganhado também, porque os dois foram dispensados pelo PSG e na temporada seguinte acabaram conseguindo ganhar a Champions League, então foi muito da hora, mano, isso aí. Pelo Chelsea, ele fez mais de 100 jogos na Premier League, tem mais de 400 duelos vencidos no campeonato inglês e ainda saiu de lá com a abraçadeira de capitão e muita idolatria, cara. Ele foi ovacionado na sua despedida, mesmo tendo pouco tempo de casa, digamos assim. Foram apenas 4 anos, mas 4 anos muito marcantes, de atuações muito regulares, de uma liderança que fez o Thiago Silva sair do Chelsea, considerado por muitos como uma lenda do clube. É bem possível que ele tenha mais carinho da torcida dos Blues do que do Paris. E ele chegou lá como agente livre, nada mal, né? Outra coisa que é livre é deixar like no vídeo, ajuda demais. Deixa o like, galera. A gente volta agora 4 décadas no tempo pra falar de outro cara que saiu chutado no seu clube. Só que nesse caso ele foi pra um rival e ainda calou os críticos, tá? Em 1983, Johan Cruyff fechava sua passagem no Barcelona pra retornar ao Ajax, o seu clube de moleque, onde já tinha ganhado uma porrada de coisas e já era ídolo. Pra melhorar, ele chega lá e foi peça importante pra garantir 2 títulos holandeses pro Ajax, incluindo uma dobradinha nacional no segundo ano. Só que mesmo assim, por ter 36 anos na cara já, a diretoria do Ajax acabou não querendo renovar o contrato com ele. Só que aí, meu amigo, você dispensar uma lenda, um cara gênio como ele era, pra quem a idade é só um número, às vezes não é uma boa decisão, né? E eis que o Cruyff, movido um pouco então pelo ódio, pelo aquele desejo de vingança, assinou contrato com o grande rival, né? O Feyenoord. Ele tinha tanta identificação com o Ajax que os torcedores do time de Roterdã no começo rejeitaram, tá? Eles não queriam saber do Cruyff por lá, não. Mas isso passou rapidamente, porque conduzido em grande parte pelo Cruyff e também pelo jovenzinho Ruud Gullit, o Feyenoord levou nada mais nada menos do que a dobradinha nacional, campeonato holandês e mais Copa da Holanda, a segunda dobradinha seguida do Cruyff e com direito à lei do ex no clássico holandês. Exatamente, meteu o gol no Ajax. Essa história obviamente a gente contou com muito mais detalhes no nosso vídeo especial Craques Eternos, Johan Cruyff. Vale a pena assistir. A gente sai de um atacante que foi um dos melhores da história para outro. Vamos falar do Jonas. Brincadeiras à parte, que é óbvio que o Jonas não é um dos melhores da história, né? Mas ele teve uma carreira muito bonita e uma transferência gratuita também que vale a pena ser mencionada. Em 2014, depois de um pouco mais de 3 anos atuando pelo Valência, o atacante brasileiro Jonas, que nas temporadas anteriores tinha ido de reserva de luxo a presença constante no 11 inicial da equipe, viu a diretoria do clube espanhol mudar os planos e percebeu que ficaria sem espaço no time. Tendo algumas rusgas com o técnico recém-chegado Nuno Espírito Santo, o avançado então rescindiu seu contrato com o time do Valência e assinou de graça com o Benfica. E o resto foi história. A passagem dele por lá foi absolutamente brilhante. Com a camisa dos encarnados, o Jonas viveu a melhor fase da sua carreira, conquistando inúmeros títulos, inclusive 4 campeonatos portugueses, 2 deles como artilheiro, levando prêmios individuais e sendo até hoje o 5º maior artilheiro da história do campeonato nacional lá em Portugal. Nossa, ele fez muito gol, na moral. No Benfica, depois de 5 anos no clube, foi com status de lenda e ídolo absoluto, tá? De um brazuca a gente vai pra outro, pra falar de um cara que se tornou o maior atleta da história do clube, que antes dele nunca tinha ganhado muita coisa e que depois dele também passou por momentos difíceis. É ídolo, claro do que eu tô Leon, falando né, tal. do Juninho Pernambucano. A história do Juninho é muito curiosa, porque nem a idolatria que ele conquistou no Vasco, naquele final de
de anos 90, ali onde ele foi multicampeão, ganhou até Libertadores, né, em 98, nem isso aí impediu uma grande batalha na justiça contra o clube. Ele alegou que estava com salários atrasados, além de outras questões, e aí ele enfrentou ali em 2001 um grande processo judicial contra o Vasco, até que finalmente obteve na justiça a sua liberação contratual para assinar com outro clube, e o clube felizardo foi justamente o Lyon. O Juninho chega num Lyon que, a nível nacional, tinha um status bastante reduzido, não era um clube tão relevante e jamais tinha vencido o campeonato francês na história. De 2002 a 2008, ele liderou aquele time, né, de forma consecutiva, não para 1 ou 2 títulos, mas 7 taças seguidas no campeonato francês. Juninho Pernambucano é considerado por muitos o maior nome da história do Lyon, que como maestro com a bola rolando, especialmente na bola parada, chegou de graça de falta, ele era muito craque. Patamar e saiu deixando em outro. Existe literalmente no Lyon um AJ e um DJ, né? Antes e depois de Juninho. Companheiro do Juninho na seleção foi outro cara que também viu fatores extra-campo aí pesarem na sua mudança de clube, que foi o Cafu. Na Roma desde 1997, e olha só, sendo importante naquele time que até hoje foi o último que conquistou o Scudetto para os romanistas. Nem mesmo as boas atuações do capitão do Penta pelos Giallorossi foram suficientes para convencer o clube a seguir com ele no planejamento. Com 32 anos, o Cafu foi dito que o projeto mudaria um pouco e que a Roma começaria a focar em caras mais jovens e que, portanto, ele perderia espaço. Era considerado que ele estava indo para o fim de carreira, tanto é que ele fecha, a princípio, uma transferência para o Yokohama Marinos do Japão, com diversos portais já cravando que a transferência estava certa e um pré-contrato eventualmente vindo à tona. Só que na verdade ele foi pro Milan e estava muito mais pertinho de Roma. Foi o Milan de Carlo Ancelotti. Em 2003 ele foi pra lá, encontrou outros nomes de peso. É doido, olha esse time, galera, na moral, tinha Pirlo, tinha o Seedorf, tinha o Kaká, tinha o Maldini, tinha o Gattuso. É doido, sou só craque, mano, na moral. Se unindo aquele elenco extremamente estrelado pro que seria no início, 2 anos de muito contrato, forte o Milan nessa época. O Cafu acabou ficando por 5, e nesse período ele foi campeão da Série A italiana pelo Milan, e conquistou o que faltava pra coroar a sua carreira mais do que bem sucedida. Um título da também tava lá. De livre no mercado e quase indo pro Japão, ele acabou se aposentando como uma lenda do Milan, onde criou uma identificação que hoje em dia parece ser bem maior até do que teve na Roma, né? E esse caso meio que é o contrário do Pirlo, né? Ídolo no Milan, inclusive ganhando essa Champions aí com o Cafu e mais alguns títulos italianos, o Pirlo acabou saindo do clube por não chegar a um acordo na renovação de contrato. Na época, a política do Milan era o seguinte: tu passou de 30 anos, tranquilo, não importa quem tu é, tu não vai receber mais de 1 ano de contrato não. O Pirlo tava com 32 e, segundo ele mesmo, o desejo era passar muito tempo no Milan, se aposentar por lá. Ele queria um contrato maior, o clube não quis dar, então dispensaram ele. Liberado de graça no mercado. Aí olha só que coisa, né? Ele chega pra Juventus, que é uma grande rival do Milan também, né? E simplesmente dá o pontapé inicial pro que seria uma dinastia bianconera na Série A italiana. O Pirlo tinha acabado de ser campeão italiano com o Milan em 2011 e depois vence simplesmente 4 campeonatos italianos seguidos com a Juventus. A Juve que mesmo depois da saída do Pirlo seguiria nessa tendência e ganharia 9 seguidos, né? E o momento da velha senhora acabou sendo inversamente proporcional ao do Milan. Enquanto a Juventus dominava tudo e até chegava em finais de Champions, só decaiu, o Milan, sem as suas estrelas do passado, acabou meio que mofando e demorou 11 anos para voltar a conquistar a Itália novamente. Com um detalhe, o Pirlo foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano em 2012, em 2013 e em 2014. Nada mal para um cara veterano que acabou saindo meio que chutado de um rival. Não dá pra dizer que ele foi o único motivo pra dinastia da Juventus, é óbvio, mas certamente ele teve um papel fundamental e tudo que ele queria no Milan era um contratinho maior. Não é? E falando daquela Juventus, o Pirlo dividiu cancha muitas vezes com o Pogba. E o Pogba foi uma das melhores oportunidades de mercado da história, talvez. Lá em 2012, depois de fazer parte das categorias de base do Manchester United, o Pogba acabou saindo do clube sem custo por não ser visto como uma peça fundamental pelo Sir Alex Ferguson, que chegou a se declarar desapontado com a atitude do atleta. Porém, ele chegou na Juve e muito rapidamente acabou conseguindo se firmar, né? Ele fazia parte de uma meiuca que tinha Pirlo, Vidal e Marquisio e foi peça importante na primeira metade da dinastia bianconera no campeonato italiano. O Pogba jogou um absurdo naqueles anos, mas o que coloca ele nesse vídeo não é nem só o desempenho dentro de campo, que foi muito bom.
mas também o fato de que ele foi contratado como agente livre, vindo do Manchester United, jogou muita bola e depois no de Juventus. render um futebol de elite, Tá louco. a Juventus vai e consegue vender ele de volta pro United pro Manchester por United. 105 muita milhões grana. de euros. Esse valor na época transformou o Pogba no jogador mais caro da história. Se isso não é uma das melhores transferências gratuitas da história, não sei o que é, cara. Não satisfeita, a Juventus foi e contratou o Pogba de graça novamente em 2022. Mas essa segunda passagem entre as lesões e essa questão do banimento por doping aí, obviamente foi horrenda, né? Deu absolutamente tudo errado. E a gente curiosamente fecha aqui com... E pra falar, galera, que a passagem dele depois, antes dele voltar no Palmeiras lá no Manchester United, até que não foi tão boa assim. Foi tipo mais ou menos, jogou alguns jogos bem, outros maus, então foi uma passagem mais ou menos, né, e tal. Mas depois que ele voltou pro Palmeiras, achei que ele ia voltar a jogar em alto nível, mas acabou dando vários problemas aí com ele, né, de lesões, negócio do doping, aí acabou que o Pogba deu uma sumidinha, né, atualmente aí do futebol. Um triângulo de jogadores livres, né? Se o Cafu foi da Roma pro Milan e o Pirlo foi do Milan pra Juventus, agora o Dybala foi da Juventus pra Roma. O Dybala bem fisicamente, com consistência e regularidade, a gente sabe que é um jogador acima da média, é muito craquinho. E ele mostrou isso em algumas boas temporadas que teve pela velha senhora. Porém, o desempenho dele ao longo do tempo foi caindo um pouco, às vezes por causa de lesões que interrompiam a sequência dele ali no time, outras vezes porque ele realmente mostrava um pouco de inconsistência nas atuações. Mas o fato é que o Dybala no pico ali da sua carreira, né, acabou tendo supostamente propostas de mais de 100 milhões recusadas e tal. Só que quando o contrato dele tava acabando com a Juventus, a Juve aparentemente não podia oferecer um salário muito lucrativo, muito grande pra ele, e também pensou que poderia ser um desrespeito oferecer alguma coisa muito baixa. Então, no fim das contas, ele foi de graça pra Roma. A Loba, comandada por José Mourinho, resolveu adotar o garoto e assegurou a contratação do argentino porque podia ser uma última chance dele resgatar a carreira, né? E cara, dá pra dizer que vem funcionando bastante tá jogando até que bem lá, então. É óbvio que a gente não vai esperar aqui que a Roma saia ganhando títulos a rodo nem nada, mas em 2 temporadas completas no clube da capital, o Dybala conseguiu criar uma identificação muito grande com a torcida, e por mais que ainda sofra com algumas lesões aqui ou acolá, quando ele tá em campo é peça-chave do time, tendo, por exemplo, nas suas primeiras 2 temporadas, números que se aproximam ali de uma participação direta por jogo na Série A italiana. E o mais legal é que muito rapidamente esse carinho da torcida pelo Dybas e do Dybas pela torcida tá virando já uma espécie de idolatria, porque o Dybalinha agora tava prestes a ir jogar na Arábia Saudita, muitas fontes davam já como certa essa transferência, mas de última hora ele mudou de ideia e o fico dele acabou fazendo com que o seu papel dentro do clube fosse ainda mais exaltado, com torcedores indo na frente da casa do Dybala pra comemorar. Um cara que não só é importante dentro de campo, mas que também consegue quebrar essa relação de... é muito só mais um atleta ali, né? Não, numa cidade tão apaixonada pelo futebol, com torcedores tão calorosos ali no seu amor pelo clube, o Dybala conseguiu meio que virar um membro da família, né? Um cara adorado. O quanto que isso aí vai durar, a gente não sabe, mas por enquanto tem dado certo. Agora, a gente tava falando de transferência. Aí, galera, uma coisa, tipo, o Dybala, quando ele saiu da Juventus, eu jurava que ele ia pro Barcelona, pro Real Madrid, pro clube maior assim, né, da Europa. Mas aí, tipo, ele acabou indo pra Roma. Até que o momento ele tá jogando muita bola por lá, mas não ganhou nenhum título assim de grande expressividade, tipo uma liga italiana ou uma Champions League, né? Mas tudo bem, bora ver o decorrer dos anos dele aí pela Roma pra ver se ele vai ganhar algum título, porque até o momento não ganhou nenhum título gigante. E eu espero muito que ele dê certo por lá, mas é isso. O Dybala joga muita bola, espero que ele consiga ganhar algum título desse gigante, porque o homem merece, então. É muito bom, gostei. Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo, é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!